Olá, amigos. Há uma velha ordem que ainda estamos a viver, que está a morrer. E nada vai conseguir salvá-la. Os homens não vão conseguir salvá-la. Parece difícil de entender, mas eu vou explicar. Não adianta fazer maquiagens do sistema em que vivemos. Não adianta votar diferente, como vemos. Não adianta trocar os líderes, como estamos a ver. E não adianta restaurar os bons velhos tempos, porque eles já não voltam. A velha ordem mundial está efetivamente a morrer. E isto não acontece por acaso. Isto acontece por decreto espiritual. A realidade que nós não queremos encarar já foi anunciada à humanidade por decreto espiritual. Vivemos numa estrutura construída sobre competição como virtude, poder como objetivo, economia e lucro acima da dignidade humana e a identidade baseada na divisão. E o mais maluco é estarmos surpreendidos que isto gera conflito. Ficarmos chocados porque isto produz guerra. Pensem bem, amigos. É inevitável. Estamos assustados porque isto provoca desigualdade. A estrutura existente está a colapsar porque foi construída com base numa visão imatura da humanidade. Esse momento da Constituição e da apresentação do decreto foi através da revelação divina. Houve momentos na história em que os ventos fertilizantes da graça divina sopraram sobre toda a criação. Isto acontece quando vem um novo manifestante divino. E não foi simbólico, não foi poético, foi ontológico. A própria realidade foi recriada, embora, à vista desarmada, é impossível o homem ver. E a maioria não percebe nem percebeu. E porquê? Porque esperava uma mudança política e recebeu uma transformação espiritual. Esperava poder extremo e recebeu responsabilidade interna. A humanidade vive, por desconhecimento e ignorância, um erro. E esse é o erro do nosso tempo. É que nós queremos uma nova ordem. Mas queremos uma nova ordem sem mudar o nosso caráter. Queremos paz, mas mantemos uma atitude de arrogância. Queremos unidade, mas continuamos a alimentar a superioridade. Queremos justiça, mas continuamos a defender privilégios pessoais. Esta nova era, queridos amigos, não nasce da palavra. Ela nasce do caráter do indivíduo, do caráter humano. E o ser humano foi investido desta compreensão, mas precisa de aprender a usá-la. Isto significa que nós, seres humanos presentes, temos hoje capacidade espiritual para viver num mundo unificado. Mas capacidade não é automaticamente maturidade. Porque, amigos, a maturidade exige disciplina moral, desapego do ego, serviço acima da autopromoção e coerência entre a fé e a ação. Então é absolutamente vital uma transformação. E essa transformação tem que ser feita na ordem correta. Primeiro a transformação do caráter, depois a transformação dos atos e só depois das palavras. O que é que nós fazemos hoje? Exatamente o contrário. Vivemos numa civilização da opinião, mas uma nova ordem exige
integridade. Então isto é tão traumático que provoca dor permanente e crescente. Mas a dor não é o fim. As crises que estamos a assistir, sejam elas políticas, climáticas, económicas, culturais, amigos, não são sinal do fim. São contrações. A humanidade está a atravessar uma época, uma idade, e a sua idade é de uma vivência em estado de adolescência coletiva. E a adolescência é desconforto, é desconfortável, é caótica, é emocionalmente instável, é de afirmação de identidade. Mas é absolutamente vital que a humanidade caminhe para a maturidade. E esse tempo está-se a aproximar. Cada coisa criada terá expelido o seu fardo, disse Baha'u'lláh, manifestante divino para o nosso tempo. Isto significa que tudo o que é injusto é artificial, opressivo ou desumanizante, e isso será inevitavelmente revelado e desmontado. Não por uma revolução ideológica, não, mas por exaustão espiritual. Então, queridos amigos, impõe-se saber qual é o nosso papel, qual é o teu papel. E o nosso papel não é salvar o sistema, não é lutar pelo passado, nem é contribuir para a amplificação do medo. É tornar-nos, cada um exemplo da nova ordem. Onde é que podemos fazer isso? Na nossa família, na nossa profissão, na nossa comunidade, na nossa postura diante do conflito, quando ele se nos depara. A nova civilização não nasce, nem vai nascer nos parlamentos. Ela nasce nas consciências despertas. Queridos amigos, se a velha ordem está a morrer, é escusado nós continuarmos a agarrar a ela. Não nos agarremos a ela. Agarremos-nos, sim, àquilo que foi revelado e procuremos conhecer o conteúdo dessa revelação, porque nela está contido aquilo que o ser humano pode ser e aquilo que o ser humano pode usar para a reconstrução do mundo. Assente na unidade, na justiça, no serviço e no caráter. O futuro não pertence aos mais fortes, por mais que pareça. O futuro pertence aos íntegros. E essa transformação já começou pelo mundo inteiro, no caráter das pessoas e na desinquietação que existe. Mesmo que o mundo ainda não tenha compreendido, nem sequer percebido. Quando a Terra é recriada e nós não percebemos, ficamos passos atrás nesta procura de transformação. Queridos amigos, a espiritualidade é exatamente essa transformação que nos permite alcançar a maturidade em direção a um convívio saudável com esta beleza que a criação pôs à nossa disposição, para que nós possamos, como sociedade, evoluir e desenvolver-nos e tornarmos mais justos, mais respeitosos, mais amorosos e mais desprendidos do nosso ego, para que possamos permanentemente desenvolver um espírito de serviço. Então, queridos amigos, aquilo que é dito espiritualmente sobre o paraíso está aqui ao nosso lado. Nós precisamos é de entendê-lo e de agir de acordo e verificar essa dádiva que é a dádiva da vida,
o homem, o ser humano, tem tudo o que necessita. Foi-nos dado livremente. E como é que nós estamos a usá-lo? De uma forma egoísta, de uma forma a querer alcançar o poder para subjugar os outros homens, a natureza e a própria criação. Mas, queridos amigos, o homem não é Deus. E a força espiritual é decretada. Um decreto é uma lei. E essas leis vão se verificar. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.